Fala Conselho do Núcleo Sul, beleza? Aqui é o Gustavo, associado da BH, sou pós-júnior da Farmácia Júnior, aqui da UFMG, e o Felinho me chamou para explicar um pouquinho para vocês o que é Conselho Administrativo. Vai ser um papo bem rápido, vou ser 100% clubista, vou falar da minha experiência dentro da BH, porque eu acho que é melhor vocês entenderem o que é o CA pela minha experiência do que de fato pelos documentos ou materiais padrões que a gente encontra, guias de boas práticas de governança, etc. Porque o Conselho de Administração é um órgão muito específico de acordo com a organização. Então, como a gente está falando de um órgão voltado para o MEG, então acho mais justo eu falar isso. E aí, começando, o Conselho de Administração, passando aqui, qual a importância de você ter, né, o CA dentro da organização? Por que é importante você ter um Conselho de Administração? Vocês estão muito acostumados com o conceito de Conselho Multiplicador. E o Conselho Multiplicador tem três lentes principais, né, que é a lente de articulador, a lente de cliente e a lente de acionista. A lente de acionista ela é muito pesada, pensando no dia a dia. O Conselho Multiplicador, ele geralmente, né, 99% das vezes, ele vai ser presidente da EJ ou algum diretor que seja ligado com a estratégia. E, lente de acionista é basicamente as pessoas que vão olhar para os documentos internos da organização, no meu caso para o BH, olhar para o planejamento estratégico, olhar para o planejamento financeiro e dar o aval sobre algumas coisas ali. O Conselho Multiplicador ele não tem esse tempo. É preferível que ele tenha um espaço para ele focar mais a lente de articulador do MED dentro da EJ, a lente de cliente, onde ele pega a EJ e usa os produtos do núcleo, do que o de acionista. Por isso que existe o Conselho Administrativo, para facilitar a vida, para aumentar a critericidade em cima desses pontos. Então, a importância para um Conselho Administrativo como um todo é isso. No caso, na visão para o MED. Na visão geral, na visão conceitual da coisa, o Conselho de Administração é importante para garantir os pilares de governança corporativa. Ele é um mecanismo de governança corporativa. A governança corporativa tem o objetivo de estabelecer um sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e servidas, né, igual está escrito aqui. E isso é muito simples, isso é muito fácil de se entender. A gente pega grandes organizações, elas têm conselhos gigantescos que vão estar olhando todos os dias para saber se as decisões que estão sendo tomadas, se elas fazem jus ou não à organização. E esse é o meu papel dentro da BH. E aí, no caso, eu represento as EJs. Como a BH é um núcleo, igual o Núcleo Sul vai ser no futuro, no caso, o futuro já é agora, né? Mas a lógica disso é pegar o papel dos nossos sócios, pegar o que os nossos sócios querem, então, as nossas EJs, e trazer isso para a operação do núcleo. O núcleo tem que trabalhar para as EJs. Se ele não está trabalhando no dia a dia para melhorar a qualidade de vida, melhorar, né, a formação empreendedora dos núcleos, a vivência empresarial delas, não faz sentido o que o núcleo está fazendo. Desde a operação básica de estratégica, mais back-office possível, até o front office da organização. Então, o meu dever como CA é olhar isso, e é o dever de todo CA, todo Conselho Administrativo das organizações. E aí é o que eu já puxei, né? Qual é a função? Eu vou ler a definição do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, que eu acho que é a melhor definição possível para vocês pegarem um pouquinho do que é a função do Conselho Administrativo. O Conselho de Administração é o órgão colegiado encarregado do processo de decisão de uma organização em relação ao seu direcionamento estratégico. Ele exerce o papel de guardião dos princípios, valores, objetivo social e sistema de governança da organização, sendo o principal componente. Então, tipo assim, direcionamento estratégico de um núcleo é trabalhar com as EJs, é melhorar as EJs no que elas precisam. Então, o meu papel, o papel do Conselho Administrativo é simplesmente fazer que o processo de decisão esteja pensando nisso. Eu nunca vou aprovar um processo de decisão no meu dia a dia, nunca vou aprovar alguma coisa pensando na realidade dos EJs, sendo que hoje na BH a gente tem 31. Então, seria totalmente contra ao princípio e à funcionalidade do cargo que eu fui eleito. E aí, tem mais alguns artiguinhos, esse arquivo o Felinho vai mandar para vocês também, vocês podem ler esses artigos, podem ler esses vídeos. Esse primeiro da Endeavor, que é o papel do Conselho Administrativo na empresa, ele é muito, muito bom para vocês entenderem o impacto de se ter ou não um Conselho Administrativo, que eu vou falar um pouquinho aqui para frente também, que é agora, né? Quais as vantagens de existir um CA. Quando a gente não tem o CA na organização, ela fica muito à parte de tomada de decisão, porque eu não tenho contato direto. É como se dentro da sua EJ você não soubesse o que o seu cliente quer. Então as tomadas de decisão que você toma no dia a dia, elas são totalmente erradas. O CA está ali para trazer dados e cobrar a diretoria esses dados também, cobrar que a diretoria esteja executando de acordo com esses dados. Então as EJs vão dar dados, né, através da figura da presidência do conselho, que eu vou falar um pouquinho para frente, que é um órgão também importante dentro do Conselho Administrativo, faz parte junto com o CA, né, faz parte do Conselho de Administração, e aí tem o Conselho Administrativo e a presidência do Conselho. Esses dados vão vir por meio da presidência do Conselho, que faz essa ponte, e cabe à diretoria traduzir esses dados por meio do direcionamento estratégico do CA e colocar isso em prática. Então, quando a gente pensa as vantagens, tomar a decisão de forma mais analítica e munida de conhecimentos.
Então a gente tem conhecimentos, a gente sabe o que está acontecendo, a gente tem o conhecimento, o CA tem uma habilidade, ele tem a atitude mais direcionada da gente de governança, a gente não fica preso. A diretoria executiva, ela tem alguém que olha por fora por ela e cobra ela de fazer isso. E isso é muito importante, senão ela começa a ficar viciada, porque as pessoas que vão para a diretoria do núcleo ano que vem são pessoas que vieram de EJs, então elas têm a visão da EJ dela, por mais experiência que ela tem, por mais vivência que elas têm. Então colocar um órgão que está olhando simplesmente para a rede 24 horas porque ela quer é muito importante, por meio, né, da figura do conselheiro das EJs no caso. Maior cobrança e acompanhamento de diretor executivo e suas entregas. É muito importante você ter um CA para isso. Se você não tem quem cobra eles ou exige eles de fazerem uma atitude ou deixar de fazer outra atitude, isso dá errado. No final do dia, a gente não tem uma diretoria que ela é assertiva nos seus resultados, né? Ela começa a pensar muito no interior da BH e começa a não pensar em como ajudar a próxima EJ. Cumprimento mais adequado e manutenção dos pilares de governança, que é muito importante, são 4 pilares. Transparência, então sim, o Conselho Administrativo é responsável por essa transparência. Hoje, dentro da BH, a gente faz prestação de contas para os conselhos notificadores, a gente mostra para ele tudo que a BH fez durante o mês, a gente tem um acompanhamento de gestão, no momento da reunião do conselho, a gente manda um documento para eles também. Tem equidade, que é eu entender que tem EJs diferentes, realidades diferentes, elas têm acesso ao mesmo tipo de produtos, né? Todos os produtos da BH são para todas as EJs, né? Tipo assim, a gente tem que dar suporte igual para todas, a gente tem que dar oportunidades iguais para todas. Prestação de contas, né? Que eu falei, tipo assim, além de transparência sobre os processos, a gente tem que prestar contas sempre, né? A gente faz essa transparência por meio disso hoje, mas não só isso, a gente é muito aberto, sempre me procuram para explicar alguns processos. E responsabilidade corporativa. Por ser um órgão deliberativo de tomada de decisão, eu tenho que ter responsabilidade sobre os meus atos, sobre as minhas ações enquanto decisor da organização. Eu não posso aprovar gastos no planejamento financeiro com total responsabilidade. E isso dá um prejuízo a futuro, não só para a organização, o núcleo, mas também para as organizações que o núcleo abarca, né? Eu posso tomar uma decisão errada totalmente e que vai abarcar 3 EJs e no final a gente precisa de 3 de autocrescimento e a gente não tem por causa de uma decisão que foi tomada errada. Tomar de decisão menos burocrática, mais ágil e eficiente. Óbvio, a gente envolve mais pessoas que estão ali só para isso. Porque a gente tem a tendência de acreditar que mais pessoas envolvidas no processo, e isso é justo, mais pessoas envolvidas no processo, torna mais burocrático, tem mais pessoas para se conversar, mais pessoas para tomar decisão. Mas o Conselho Administrativo está ali para tomar decisões, então se torna mais ágil e eficiente. Hoje a gente tem uma rotina estratégica dentro da BH. Todo início de mês os diretores preenchem os dados do planejamento estratégico, né, os indicadores, os resultados. O CA faz a análise interna dele, depois a gente tem uma reunião com o Conselho Administrativo, né, que sou eu, mais a Maia, caso vocês conheçam, ela é VP da CJ, a Rafa, que vocês já devem ter mais contato, devem saber quem que é presidente do Conselho da BH. Junto a nós 3, com a Bia, que é a VP da BH, que é responsável pela estratégia e pela operacionalização dela junto com os outros diretores, a gente tem uma reunião só para isso. Nessa reunião é onde a gente debate, onde a gente audita os resultados, onde a gente cobre e dá direcionamento estratégico sobre o que fazer e não fazer, o que dá mais certo, o que a gente entende de percepção que pode dar mais certo, pode dar mais errado, de acordo com o que o diretor colocou lá. E aí roda-se depois uma reunião geral com todo mundo, a gente coleta percepções disso e vai rodando essa rotina estratégica, porque a gente tem um grande PDCA que vai rolando mensal, onde os diretores todos os dias estão colados na estratégia. E isso é muito bom. Tipo assim, agora como experiência, o primeiro semestre da BH para o segundo foi totalmente diferente, justamente porque a gente mudou o modelo de governança. De tomada de decisão. A gente começou a rodar essa rodada estratégica mais rápido e mais efetivo. Isso mudou muito, a gente conseguiu testar mais e errar mais rápido para saber o que dá errado para a gente fazer o certo. Então, foi muito importante para a gente essa virada para o segundo semestre, nesse ponto de decisão. E foi importante ter um CA para isso, porque ficou ali eu e Maio o dia inteiro pensando só nisso. Percepção de cada vez um voto mais plural do Conselho frente à diretoria executiva, né? Percepção cada vez mais plural do Conselho de frente à diretoria executiva, desculpa. A gente tem um órgão que está conectado com a diretoria executiva o dia inteiro. A gente não faz parte da diretoria executiva, mas eu estou conectado em questão de cobrança. Então a gente tem uma percepção mais plural, a gente tem pessoas de realidades diferentes. Eu vim da farmácia júnior, a Maia vem da UCJ, a Rafa veio da RH. São 3 EJs de realidades diferentes, cursos diferentes e que fazem coisas diferentes. Então a gente tem vivências diferentes e por isso a gente consegue tomar decisões melhores para a rede como um todo. Então é muito importante. Por estatuto na BH não se pode ter mais de um conselho administrativo da mesma EJ. A pessoa não pode ter metade da tomada de decisão de uma rede inteira para ela, né? É meio que essa a lógica. Então, ter esse voto mais plural do Conselho frente à diretoria executiva é muito importante mesmo. Eu acho que é uma das maiores
vantagem de você ter um CA hoje, trazer realidades diferentes para quem está executando no dia a dia. E aprofundamento do trabalho com o conselho multiplicador nas lojas de articulador e cliente, que eu falei lá no início, que é um ponto muito importante. A gente deixa o conselheiro mais livre, ele não tem que ficar preocupando muito na estratégia do que fazer e deixar de fazer do núcleo, ele só tem que cobrar os resultados, que é quando a gente faz a prestação de contas, porque ele tem essa força, ele tem esse trabalho. Mas a gente tem uma ótica de articulador e cliente muito forte, então o conselheiro ele pode ficar mais tempo na EJ dele, se preocupar com os resultados dela, se preocupar com os resultados da rede como um todo, mas ele não precisa se preocupar com o resultado do núcleo. Eu acho que isso é o ponto mais importante. A gente tem um CA para preocupar disso e ele é eleito, então ele é representativo dentro do conselho multiplicador, mesmo que sejam poucas pessoas. Como que é a estrutura do CA hoje dentro da BH, para vocês verem como que funciona agora, uma forma do diagrama. A gente tem em cima, né, o sistema de governança maior, que é a Assembleia Geral, que é composta por um conselheiro por EJ, né, por EJ afiliado. Então a Assembleia Geral é que decide tudo. Votação é a Assembleia Geral, o CA não vota, ele delibera ações, mas ele precisa do respaldo do conselho multiplicador para algumas delas. Isso depende do estatuto, aí no caso dos seus, vocês têm que avaliar o estatuto que foi pré-aprovado, né, ele foi aprovado, mas ainda não foi registrado, e ver como que funciona isso. Mas a Assembleia Geral é o maior poder, quem tem voto de decisão primordial é a Assembleia Geral, é o sistema de governança da BH hoje. Depois tem o Conselho de Administração, que é composto pelo presidente do conselho, igual eu falei, que é a Rafa, e mais dois conselhos administrativos, que sou eu e a Maia. Então, a gente pega todas as vontades da Assembleia Geral e traduz isso. A Rafa pega os dados geral, ela é a que liga diretamente, ela faz esse frame direto da Assembleia Geral para a diretoria. Eu e Maia, a gente cuida da parte administrativa da coisa, a parte de planejamento estratégico, de planejamento financeiro, de tomada de decisão dessas coisas. Exemplo, a construção do planejamento financeiro foi feita pela Bia, que é vice-presidente, né, gente de gestão, ela cuida disso por contar da parte do financeiro. Ela construiu ele, mas quem deu o voto para aprovar ele foi o CA. E o que eu observei na hora de aprovar? Se os gastos condiziam, etc., eles condiziam com a realidade da nossa rede. Hoje a gente sabe que a nossa rede, hoje a gente tem, né, dentro do DE, a gente faz visita a todas as EJs. Para isso, a gente precisa se locomover. Então, uma das coisas que a Bia colocou no planejamento financeiro, que a gente deu de direcionamento, que a gente aprovou, foi colocar dinheiro para o DDE, ter dinheiro para visitar todas as EJs todos os meses. Então, é o tipo de tomada de decisão estratégica que o CA faz durante o dia, pensando no futuro da organização e dos sócios dela, principalmente. É trazer a vontade do sócio para a operação. Voltando para o frame, Assembleia Geral, Conselho Multiplicador, Conselho de Administração, que é presidente do Conselho, mais os CAs. Depois aqui está presidência / VP, mas é só VP, que esse documento era do primeiro semestre, isso mudou. Hoje a gente faz esse dado só com a VP, que eu falei que é aquela reunião que a gente tem, e a vice-presidência dá os respaldos estratégicos para as outras diretorias, né? E aí as diretorias pegam isso e operacionalizam com seus coordenadores. Então é isso, o framework de governança da BH hoje, ele pega o que a rede quer e operacionaliza para a própria rede, e passa por todos esses órgãos. Esses órgãos, esses agentes dentro desse frame são responsáveis por garantir isso. Se não tiver um presidente do conselho, se não tiver o conselho de administração, se não tiver a vice-presidência, se não tiver as diretorias e os coordenadores, isso não funciona. Mas aí o papel é importante do CA, porque se você perde um membro desse aqui no meio, você perde esse fluxo de informação. E no final do dia, a BH poderia estar fazendo coisas hoje, pressionando coisas hoje que os nossos sócios na Assembleia Geral lá em cima não queriam. E meses de trabalho perdido, jogado fora, sendo que desde o início era só uma conversinha, era só um recolhimento de dados, que isso se resolvia no final de todo o rolê. Evitava problemas, se fosse o resultado era muito maior. E aí, eu expliquei bem rápido, eu vou passar essas partes, vocês podem ler depois, mas a presidência do conselho, ela tem isso, ele é o líder do conselho administrativo. Então, hoje a Rafa é a líder de nós, né, tanto do meu e da Maia. O voto nosso é igualitário, por isso que são 3 pessoas, para não ter empate e alguém ter voto de Minerva. Se eu não me engano, pro edital do núcleo sul, junto com todos os núcleos de Minas, são 5, né, são 4 CAs, o presidente do conselho. Então, de novo, número ímpar, isso é muito importante, para tomar de decisão não ter voto de Minerva. Mas a Rafa é a que lidera, ela lidera nós, é a que pega principalmente, tem um elo muito forte com o conselho multiplicador e traz os respaldos deles para a diretoria executiva, né? Ela não é meio, né? Ela é a cara da rede, ela é a cara dos conselheiros multiplicadores dentro da diretoria da BH e traz isso todo dia e tem essa pressão, olhar para a Rafa nas decisões estratégicas, olhar para toda a rede, é meio que isso. As funções, vocês podem ler depois, mas aqui está todo mundo, isso aqui está até
coisas do nosso estatuto, né, do Estatuto Social da BH. E aí o Conselho Administrativo pelo nosso estatuto. É que eu falei, a agente do sistema de governança responsável por monitoramento, avaliação e direcionamento da estratégia de uma instituição. Então, é o que a gente faz hoje. Eu sou responsável pelo monitoramento da estratégia, dos resultados, ver se eles fazem sentido, né, não da estratégia em si, mas dos resultados. A avaliação deles, se foram justos ou não, pensando no que os meus sócios querem de resultado, direcionamento disso. Porque se eu vi foi uma coisa que foi justa, o meu direcionamento para a diretoria da BH continuem fazendo. Se eu vi não foi uma coisa justa, não façam isso e vamos pensar numa forma diferente. E aí, aqui também um ponto muito importante, né, edital de eleição. Fechou, mas vai abrir o segundo edital, então precisamos de candidatos, não só para o Conselho Administrativo, mas enfim, precisamos de candidatos para fechar todo mundo. Eu não sei como que está a situação do Núcleo Sul quanto a isso, se teve cargos em vacância ou não. Espero que não, seria uma notícia muito feliz. Na Central a gente teve, então a gente está sofrendo um pouco com isso, a gente vai buscar mais pessoas para o segundo edital, mas eu espero que nenhum núcleo de Minas, né, exija um respaldo do Gustavo, que está há tanto tempo no movimento, sofra com vacâncias de diretorias, e muito menos do Conselho Administrativo, porque eu estou aqui para mostrar a vocês que é muito importante. Um CA que seria legal para a organização é um CA que ele tenha conhecimento tanto da história do núcleo, que para o ano que vem é meio complicado, porque são o primeiro ano do núcleo, mas que também tenha conhecimento da rede como um todo. Quando eu falo conhecimento do núcleo, conhecimento da operação e conhecimento da rede, daquele ecossistema do qual ela está vivendo. Isso para o ano que vem é complicado, porque os ecossistemas são tanto os novos quanto os núcleos também. Mas são pontos importantes para vocês pensarem. Um ponto, por exemplo, que me favoreceu muito na minha época, na minha sabatina, porque eu fui time BH em 2018/2, então eu entendi da operação da BH, né, tipo, como time mesmo. Então, como CA eleito, eles sabiam que uma decisão estratégica não ia ser, tipo assim, totalmente avulsa, porque eu entendia como operacionalizava o time. E eu era presidente da NEJ em 2018, então eu tinha noção não só do ecossistema de Belo Horizonte, região metropolitana, mas também de Minas Gerais como um todo, por ser uma J federada, ser conselheiro nas duas instâncias, ter passado pelo projeto de regionalização. Então eu passei por toda a aprovação dele, a gente foi junto com a FEGING nesse processo. Então foram pontos positivos que eles elencaram na época a mim, para ser que eles consideravam um bom CA. Então é legal pensar nisso. Eu acho que fiquei de ponto para vocês. As funções, as mesmas coisas, vocês podem ler depois. Enfim, ou seja, no final, os CAs, né, a gente tem os nossos sócios, que são as EJs filiadas, que tá o dia inteiro trabalhando nas EJs dela, dando sangue lá dentro para fazer isso, e não tem tempo suficiente para ficar auditando os resultados da instância. Então a gente cria um órgão só para fazer isso, para a gente não perder critericidade. É importante ter critericidade nas coisas. Então o conselho elege o conselho administrativo para representar vocês nas decisões. E o conselho administrativo representa também vocês, o que tem que assegurar cumprindo o trabalho combinado. Então essa via de mão dupla que faz todo o sistema de gestão, todo o sistema de governança funcionar. Enfim, esse documento da Rafa, por isso que está o nome dela. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais do CA. Provavelmente deve ter muitas dúvidas. Tem os materiais de apoio que vão estar na apresentação, o Felim vai mandar para vocês. Leiam, se quiserem podem me procurar, não tem meu contato aqui na apresentação, tem o da Rafa, podem procurar ela também, com certeza, mas eu vou pedir pro Felim mandar meu contato, vocês podem me chamar no WhatsApp, eu respondo, tranquilo, troco ideia, porque eu acho que o entendimento do conselho administrativo é uma coisa muito nova, não só para vocês, mas para qualquer núcleo de Minas Gerais. Eu acho que é um conceito novo para o MEG como um todo, é muito fraco a execução dele. E não falar que eu sou bom, muito pelo contrário, mas pelo menos eu fiquei um ano inteiro funcionando como um CA, então pelo menos o que não fazer eu posso muito bem passar para vocês, né? Então, porque o que é certo e o que é errado, como conselho administrativo, como sistema deliberativo de uma rede, vem muito do que a sua rede do que aquele ecossistemazinho ele representa. O meu ecossistema que é diferente dos outros, os outros são diferentes do meu, então cada um vai trabalhar de uma forma. Enfim, obrigado pelo espaço, espero que vocês tenham aproveitado. E é isso. Abraço, galera.